A aula de hoje é sobre pesquisa de mercado, em especial a tabulação e análise dos resultados. Na pesquisa de mercado, a gente tem que visualizar primeiro a empresa e o seu mercado e fazer alguns questionamentos, que é o que a gente chama de problematização, que é aquilo que eu quero saber. Então, alguns questionamentos aí nesse slide para vocês identificarem. Aí a gente tem uma historinha. Finalmente uma cliente. Abrimos há 5 dias e a senhora é a primeira. Uai, ninguém avisou que aqui em Verdurópolis é todo mundo vegetariano? Eu só vim saber se tem osso para cachorro. Se eles tivessem feito uma pesquisa anterior, eles teriam a informação de que as pessoas seriam vegetarianos, ou seja, não comem o tipo de produto que um açougue oferece, né? Eu digo que informação é poder. Quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo tomar as decisões assertivas. Aí nós temos um exemplo em relação ao questionário, e onde o objetivo é saber a opinião das pessoas em relação à programação de sábado à noite, análise da receptividade à introdução a minisséries. Eu tenho a abrangência, onde eu estou fazendo a primeira sondagem, e é uma sondagem exploratória. Aí nós temos a técnica de coleta de dados, que é a entrevista. A amostragem, que é o número de pessoas ao qual eu vou aplicar o questionário. Neste caso, 3.000 pessoas. A metodologia. Se vocês verem, né? A gente tem uma metodologia mista, que é quando eu tenho perguntas fechadas, que é considerada pergunta quantitativa. E eu tenho questionamento e eu tenho alternativas de resposta. E eu tenho também perguntas abertas, que são as qualitativas, onde a pessoa realmente expressa aquilo que ela pensa. Por que é mista? Porque numa pergunta só eu tenho tanto perguntas fechadas quanto perguntas abertas. E no caso da fonte de dados, eu tenho os dados primários. Por que dados primários? Porque já foi procurado uma pesquisa anterior referente a esse assunto, não foi encontrado nada. Então, nós somos o primeiro a fazer essa pesquisa, por isso que são fontes primárias. Caso eu tivesse pesquisado e de repente eu já tivesse encontrado uma pesquisa anterior, então eu faria uma pesquisa secundária. Aí nós temos em relação à uma das perguntas, né? O que é mais importante para você na programação de TV no sábado à noite? Nós temos as alternativas, quantas pessoas responderam, né? Clicaram em cada uma das respostas e aí a porcentagem. Nós pegamos aqueles dados e transformamos em gráfico. No caso da representatividade aqui estão em 2 gráficos. Um gráfico de torre, né, onde a gente tem o número de pessoas que responderam a pesquisa, e nós temos um disco de pizza, onde o número de pessoas foi transformado em porcentagem. Lembrando que a gente precisa ter sempre a pergunta e nós também precisamos ter as alternativas, ou seja, qual é o índice que a gente tem em relação a isso. A análise e a conclusão também é extremamente importante. Neste caso, nós temos, pelas respostas, percebemos que 74% das pessoas desejam lazer e humor na programação de sábado à noite, o que implica uma tendência a programas mais leves e amenos. E isso já acontece, né, na nossa TV, principalmente a TV aberta, no sábado à noite, onde a gente já tem esse tipo de programação, tá? Por fim, né, a gente tendo a conclusão, a gente tem que agir. Lembrando que a pesquisa de mercado é para uma tomada de decisão. Por isso que eu tenho que fazer a conclusão e eu tenho que agir. Muitas empresas caem no descrédito porque eles fazem pesquisa de satisfação. As pessoas respondem essa pesquisa e não tem tomada de decisão nenhuma. Um grande exemplo são as empresas de celular, onde elas têm as pesquisas deles de satisfação são contínuas, ou seja, toda vez que eu ligo na operadora, eu tenho que responder uma pesquisa de satisfação. Só que a gente não vê a tomada de decisão em relação àquilo que de repente eu estou reclamando. E aí isso cai em descrédito. As pessoas acabam ligando para lá, no final, ao invés de responderem, elas simplesmente desligam o telefone, ok? Espero que vocês tenham gostado.